Olá a todos! Então hoje eu vou dar continuidade sobre a questão dos símbolos sabianos. Lembrando que estamos nos graus de touro e hoje é o grau 8 de touro. Se você tem qualquer um de seus planetas ou linhas das casas no grau 8 de touro, eu vou passar a minha interpretação dessa riqueza simbólica que são os símbolos sabianos. E é claro, existem muitas interpretações e se você quiser postar a sua nos comentários, vai ser de muito valor para nós. Então vamos lá. Grau 8 de touro. De um rio acrescido pelas chuvas, um velho se esforça para retirar alguns ramos, enquanto sua mulher, sentada em uma grande pedra, olha sem ver em torno dela, absorto por sua dificuldade. Eu interpreto essa questão de duas formas. É um rio que foi acrescido pelas chuvas, então há uma abundância em alguma coisa, né? Há uma abundância de alguma coisa. O rio está acima do seu nível, né? E tem ramos nesse rio, por conta dessa, como se fosse uma cheia, né? E um homem, ele é um homem velho, ou seja, é alguém que não está de posse de toda a sua força, e então ele tem dificuldade para pegar os ramos do rio, né? Então o rio subiu por causa das chuvas, houve uma abundância de água, então tem ramos disponíveis e ele se esforça para pegar por alguma razão que o texto não explica. E a mulher dele está centrada em uma grande pedra, e aqui diz que ela olha sem ver em torno dela, ela olha sem ver em torno dela. Então é como se ela tivesse tão compenetrada no homem, no marido, que está tentando pegar esses ramos, ela está compenetrada na dificuldade dele, que ela não vê o que tem em volta dela. E uma segunda interpretação é que ela está absorta nela mesma e ela não vê a dificuldade do marido. Então existem essas duas interpretações, pelo menos eu consegui pensar nas duas. Porque aqui diz que enquanto sua mulher sentada em uma grande pedra olha sem ver em torno dela, absorta por sua dificuldade. Então, se ela está absorta pela dificuldade dela ou pela dificuldade do marido, de qualquer maneira ela está concentrada em alguma coisa. Aqui não está expondo uma situação de perigo, né? O rio ele já está acrescido pelas chuvas, mas tem alguém em dificuldade que está fazendo alguma coisa com alguma finalidade, né? De pegar os ramos. Então, a primeira hipótese de que ela está absorta na dificuldade do marido de pegar os ramos, é como se a pessoa, quando ela se concentra numa coisa, ou quando ela pensa numa dificuldade, ou sua própria ou de alguém, ela não consegue pensar em outra coisa. Ela tem uma dificuldade de olhar ao entorno, de ver as possibilidades que existem. Então, digamos que aqui fica como que uma pessoa que está numa situação de prudência, ela está numa grande pedra, né? Aqui faz questão de dizer que é uma grande pedra. Então ela não está em dificuldade, mas a dificuldade dela está sendo de ver aquela situação. Ela está vendo aquela situação do companheiro dela que está passando por uma dificuldade, né? Uma dificuldade real, uma pessoa de idade. Agora, se ela está absorta nela própria e ela não consegue ver em volta, inclusive o marido pegando os ramos de árvore, né? Então isso de alguma maneira remota ao fato de que essa pessoa tem uma certa dificuldade de olhar as coisas, o mundo em que está em volta. Por quê? Porque ela está absorta em sua própria dificuldade, que é a dificuldade dela própria. Então, se essa dificuldade é dela própria ou do companheiro, de qualquer maneira, as duas passagens mostram uma certa tendência a se fixar nas dificuldades, sejam internas ou externas. Existe uma certa predileção da pessoa em permanecer em um determinado estado. Sabemos que o signo de touro tem uma característica, assim como o signo de câncer também tem essa característica,
de, durante longo tempo, ele precisar, entre aspas, digerir uma afronta ou uma dificuldade que a pessoa tenha passado. Fica longo tempo ainda com aquela visão da dificuldade que passou. Então, tanto para touro como para câncer, a gente sabe que, em geral, são signos em que fazem com que a pessoa ela vá sempre remontando aquela dificuldade que passou. Então, isso pode indicar aí uma certa predileção para se concentrar naquilo que é desfavorável e não abrir caminho para que novas possibilidades surjam. Então, se ela está absorta na própria dificuldade, ela não está vendo aquilo que as outras pessoas estão passando. Não está vendo a dificuldade dos outros porque está olhando para a sua própria. Não está vendo que outras pessoas também passam por dificuldades. Ela está olhando apenas para a dificuldade dela própria, embora ela esteja num lugar seguro. E também, caso ela esteja olhando o companheiro dela em dificuldade, ela pode estar até mesmo se solidarizando com ele, mas não procurando uma alternativa, por conta dela estar com uma visão limitada da situação, porque aqui deixa claro que ela está absorta na própria dificuldade. Ela está sentada numa grande pedra e olha sem ver. Ou seja, ela tem toda olhar sem ver. Ela tem tudo em volta dela. Ela tem a capacidade de olhar, mas ela não está vendo alternativas. As outras alternativas que existem para ajudar o companheiro. Ou se ela estiver olhando para ela própria, as alternativas que existem em volta dela para sair dessa dificuldade, porque ela está presa numa situação, num acontecimento, tanto do marido ou dela própria. A sua própria dificuldade. Não olha em volta, não vê alternativa, porque não abre o leque, não abre a visão para ver. E tem a capacidade de ver. Isso aqui é interessante, porque aqui diz que olha sem ver. Então, é como se ela se encontrasse numa situação em que ela está tão presa a essa situação, seja de uma dificuldade alheia que a incomoda ou uma dificuldade própria, em que ela não vê a saída em nenhuma das duas possibilidades. Não porque ela não seja capaz, mas porque ela não abre a sua visão para enxergar alguma outra coisa. E a segunda passagem, que é sempre mais simples, eu normalmente não interpreto porque é bastante similar, é uma mulher triste sentada sobre um monte de pedras. Aqui já não é um monte, aqui já não é muita água ou rio, né, que subiu a margem. Aqui é um monte de pedras, não é uma grande pedra, é um monte de pedras. Então, essa mulher está triste. Então, remete a uma dificuldade, né? Remete a uma dificuldade, é como se ela acumulasse alguma coisa. A pessoa acumula algum pensamento, ou acumula alguma dificuldade, ou acumula alguma tristeza, alguma coisa que tem a ver com acúmulo. E por isso ela fica fechada naquele mundo próprio. Então essa foi a questão que eu consegui, a maneira como eu consegui interpretar essa questão. E é claro, se você tiver uma outra interpretação em mente, é só postar nos comentários, vai ser de muita utilidade para nós. Um grande abraço.